Capítulo 29. Assim como existe um zelo maligno de amargura que separa de Deus e leva ao inferno, também existe um zelo bom que separa dos vícios e leva a Deus. Regra de São Bento, capítulo 72. Blactut Cardeal São Jorge, diácono de Santa Mese, estava na encosta de uma colina fazendo uma longa e dolorosa defecação, a primeira de muitas do dia, quando ouviu o pop 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 de armas de repetição. O som vinha do acampamento principal, na curva arborizada de um riacho largo e raso atrás da colina. Blactut não conseguia ver o acampamento de onde estava parado, ou melhor, agachado. Para seu ritual matinal, que era o único que conseguia realizar com privacidade, ele preferia a encosta oeste do pequeno penhasco, uma colina tão baixa que mal ultrapassava as árvores. A verdade era que Blactut sentia saudades de casa. Não de um lugar específico, ele nunca tivera nada que se aproximasse de um lar, exceto a abadia de Liboetz, embora às vezes, na verdade, com bastante frequência, sente-se falta do companheirismo dos irmãos e da segurança da rotina e da regra, ele nunca sentia falta da abadia em si. Ele sentia saudades do deserto, das pradarias, da terra do céu vazio. Embora não pudesse ver nada a oeste além de mais árvores, Blactut sabia que havia terras abertas além planícies onduladas que seguiam infinitamente, sem árvores e sem cidades, como a própria eternidade. E o céu parecia definitivamente maior ao oeste. Sem sorriso, sem fala, sem limites. Daqui eu te saudo, céu vazio. Pop pop pop. Blactut tropeçou ao se levantar, limpando-se apressadamente com um punhado de grama, depois diminuiu o passo, não mais alarmado, reconhecendo o som. Era comemorativo, cerimonial, não real, não era um tiroteio. Os guerreiros do Scharf gafanhoto, disciplinados para disparar os preciosos cartuchos de latão, mas entediados pela falta de ação militar, haviam aperfeiçoado a arte de imitar o som dos novos rifles do Papa. Como em tudo o que os nômades tentavam, eles aprenderam rapidamente a fazê-lo bem. Blactut notara isso pela primeira vez nos batedores que retornavam de uma missão de reconhecimento alguns dias antes. Ele comentara com seu chefe, Cão Mordido, que os guerreiros estavam imitando o som das armas que disparavam cartuchos de latão de além-mar. Imite o som de panelas sendo esfregadas, Vossa Eminência, rosnara Cão Mordido. O pop 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 foi acompanhado pelo som de cães. Não era latido, mas o alarmante meio uivo, meio rosnado de cães de guerra sendo trazidos pela coleira. Tudo isso vinha do acampamento dos exércitos do Papa na beira das árvores, na curva do riacho chamado Trambliussam ou Trambliussome. Tentando proteger os olhos do sol matinal do final de setembro, amarrando seu hábito com o cordão de contrabandista de livros, Blactut cruzou o topo da colina e começou a descer em direção ao acampamento. Ele tirou as sandálias e as carregou, para poder caminhar descalço na grama agradavelmente úmida. Através das árvores, ele podia ver cavalos circulando e batendo os cascos, observando cautelosamente os cães que os rodeavam como um redemoinho de poeira. O pop 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 era pontuado por gritos e brados, e Blactut podia ver os gafanhotos agora, pintados, erguendo suas armas no ar. Era mais do que apenas um pequeno grupo. Algo estava acontecendo, ou melhor, a cavalo. Blactut estava quase contente. Por várias semanas,
na aproximação final de Nova Roma, a tensão crescerá entre os guerreiros nômades que se juntaram à cruzada do pontífice. Enquanto o grupo de 1.200 homens, agora com uma extensão de um dia inteiro de marcha, avançava para o leste, os braços de árvores que se estendiam pelas pradarias tornarão-se mais numerosos, longos e espessos, até que se transformaram em um dia, e Blacktooth lembrava-se do dia em braços de pradaria se estendendo por entre as árvores. Era como uma ilusão de ótica, uma coisa transformando-se, com um truque do olhar, em seu oposto. Ao deixarem a terra de capim alto e começarem a penetrar nas florestas, os guerreiros esperavam resistência das tropas de Texarkee que a Negan II supostamente deixara para trás para guardar os acessos à Cidade Santa. Não houve nenhuma. Os guerreiros esperavam resistência dos fazendeiros gafanhotos semi-assentados e dos colonos que Philpio enviara para viver entre eles. Não houve nenhuma. Cavaleiros em busca de suprimentos não encontraram nada além de fazendas abandonadas, celeiros queimados ou em chamas, gado morto ou afugentado, restando apenas suas pegadas ou seus excrementos ainda mácios. As casas de toras estavam queimadas ou saqueadas, casinhas de aparência triste, desprovidas até de portas ou vidros nas janelas. Os gafanhotos, em particular, estavam ansiosos para quebrar vidros, e isso os tornava ainda mais impacientes. Os desprezíveis comadores de grama haviam quebrado ou levado as janelas com eles. O novo cardeal estava tão preso à carroça dos capangas quanto o velho monge estivera, mas várias vezes Blacktooth abandonara suas panelas e explorara uma ou duas das casas abandonadas, esperando talvez embora nunca admitisse isso para si mesmo encontrar sinais de librada, sua puma Glep que se libertara antes que ele pudesse soltá-la. Mas Librada não comia carniça e os poucos fazendeiros e famílias de agricultores que Blacktooth encontrara eram, em sua maioria, carniça. Várias vezes ele assistira a grupos de cavaleiros nômades, cantando canções de morte e sentados bem à frente em seus pôneis, saindo por entre as árvores nervosamente no início e depois com confiança crescente, finalmente com tédio. O interior ao redor de Nova Roma fora esvaziado de sua gente. Não havia guerreiros para lutar, nem mulheres para estuprar ou mesmo para serem impedidos de estuprar. Nada além de árvores, mais bárbaros que cavalos e mais imóveis que a grama. Os fazendeiros, muitos deles de origem gafanhoto, abandonaram suas terras, e quaisquer tropas que a Negan II tivesse deixado na região para defender a cidade também haviam partido. De fato, alguns diziam que foram as tropas que expulsaram os fazendeiros. Um velho encontrado ferido no chão de seu celeiro, e trazido ao acampamento para morrer, contara ao Papa e sua cúria que foram os soldados de Texarkee que estilhaçaram os vidros de suas janelas e incendiaram seus campos, e os de seus vizinhos também, mas Blacktooth achava que ele estava mentindo. Ou pelo menos mentindo parcialmente. A verdade era tão rara quanto a beleza em tempos de guerra. Ela ocorria por acidente, em lugares inesperados, como o reflexo do sol em um botão de um cadáver. Pop, pop, pop. E agora, enfim, alguma ação. Blacktooth sentia-se como dois homens, um que temia a agitação e outro que a desejava, um irmão que descia ansiosamente a encosta em direção aos cavalos agitados e outro que recuava, com os calcanhares cavando a terra macia. Ele valorizava o topo da colina porque ele o elevava acima, ou quase acima, das árvores. Descer entre elas era como descer em uma prisão. Pop, pop, pop.
pelo menos um dos tiros soou real. Talvez a força principal de Texarkee tivesse sido localizada por um grupo de reconhecimento e uma batalha estivesse planejada para o dia. Teria que ser ao leste. Enquanto meio escorregava e meio caminhava colina abaixo, Blacktooth semicerrava os olhos para as fileiras de árvores brilhantes sob o sol. Além delas estava Nova Roma, a no máximo um dia de cavalgada. E além da cidade, também invisível, estava o grande rio Mispei, como os comadores de grama o chamavam. Blacktooth temera a chegada da cruzada por meses, mas agora ansiava por ela, mesmo que significasse uma batalha. Para seu eterno pesar, Blacktooth conhecia o combate, e sabia que, ainda pior que a luta, era a longa espera, a tensão constante e os cheiros pesados de homens em movimento. O acampamento cheirava a merda e fumaça. Cheirava a febre de Hilbert, a doença que esvaziava os intestinos e que Blacktooth compartilhava com pelo menos um terço dos homens, fossem nômades ou cristãos. O cheiro engrossara à medida que o capim alto se transformava em árvores, conforme o mundo do céu vazio dava lugar a um mundo envolto em galhos e cercado por árvores. Escuridão, lama, tocos e merda em profusão cada vez maior à medida que a cruzada do Papa se aproximava de Nova Roma. A igreja-mãe estava voltando para casa. Pop, pop, pop. No acampamento, a enorme fogueira noturna fora reacendida. Toras grandes como cadáveres fumegavam, tão relutantes quanto cadáveres em voltar a arder em chamas. Tudo aqui na floresta estava úmido. Com a borda de seu hábito molhada pela grama alta, Blacktooth juntou-se à multidão agitada ao redor da fogueira no centro do acampamento. Cavalos, pessoas e cães formavam uma mistura inquieta. Mais guerreiros vinham das fogueiras menores dos cães selvagens e gafanhotos, acompanhados pelo Caesar de Araivdar e sua guarda pessoal. Guerreiros nômades cuspiam no fogo, batiam os pés e disparavam seus tiros imaginários contra o cinza impenetrável do céu. Parecia que ia chover de novo, a chuva ameaçava cair há uma semana. O Sharf gafanhoto, Euturbrão, saiu de entre as árvores segurando seu rifle de repetição, acompanhado por um xamã atarracado em um chapéu intrincado, montado em uma mula branca. Pop, pop, pop. Bramponi estava visivelmente ausente, mas um pequeno contingente de sua guarda papal juntou-se ao grupo, conduzindo cavalos com aparência desconfortável. Seus rifles eram idênticos aos que os guerreiros cães selvagens carregavam. Blacktooth surpreendeu-se ao ver Aberloth entre eles. Não pareça tão triste, Vossa Eminência, disse o rechonchudo estudante de Valana, segurando um rifle de repetição de forma nada tímida. Para onde você vai? Perguntou Blacktooth, ignorando o sarcasmo de seu velho amigo. Pegar um biscoito. Aberloth apontou para a carroça da manhã, onde havia uma fila de cães selvagens e gafanhotos, ou melhor, de homens com armas. Venha. Voshin, o machado, estava na fila da carroça matinal e deixou Aberloth e Blacktooth entrarem ao seu lado. Isso era, Blacktooth sabia, uma prática aceitável entre os nômades, que consideravam cada homem como uma extensão de seus amigos e família. Se um homem estava na fila, suas conexões também estavam. Bom dia, Machado. Bom dia, Cardeal Nimmi. Por que tão triste? Será que eu pareço realmente tão triste? Pensou Blacktooth. Ele deu de ombros. Talvez fosse a doença. Parecia que ele estava doente há anos,
embora soubesse, pelas marcas feitas no interior da carroça dos capangas, que eram apenas 2 semanas. Talvez seja a guerra, disse ele. A guerra entristece os homens. Alguns homens, disse Aberloth. Ele tocou, sob seu cabelo comprido e como se fosse para dar sorte, o pequeno nó de cartilagem onde sua orelha direita fora decepada pela cavalaria de Texarque. Todos os homens, disse Machado. A fila avançava lentamente, os pés sugados pela lama que parecia estar sempre à espreita, mesmo sob o que parecia grama seca. Talvez Vossa Eminência esteja suspirando por sua gatinha perdida, disse Aberloth para Machado. Ela não é tão pequena, disse Blacktooth, e eu gostaria que você parasse de me chamar de Vossa Eminência. Desculpe, cardeal, disse Aberloth. Era sua vez. Ele pegou 2 biscoitos e deu um para Blacktooth. Aparentemente, estavam distribuindo biscoitos extras apenas para os homens com rifles. Blacktooth aceitou a contragosto. A vida já era difícil o suficiente sem o sarcasmo contínuo de Aberloth. Ele seguiu Machado e Aberloth de volta à fogueira, que agora ardia intensamente. É um grupo de guerra, disse Aberloth. As patrulhas matinais, cães selvagens eu acho, entraram na cidade ontem. Não houve resistência. Hoje entramos com Euturbrão e seu xamã. Ele apontou para o velho na mula branca. Talvez consigamos ver a Basílica de São Pedro. Você vai? Perguntou Blacktooth. Com permissão. Junto com a maior parte da guarda do Papa, disse Aberloth, olhando para Voschin, o sargento-general do Papa, que deu de ombros. Voschin ficaria para trás com seu mestre. Aberloth ergueu seu rifle, apontando-o para o céu como os guerreiros nômades faziam. Pop, 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 disse ele, mas sem convicção. Ele sorriu, mostrando a Blacktooth seus dentes ruins, e abriu a mão, exibindo 3 cápsulas de latão. Sua Grandeza, o Jarf, não queria nos levar, mas Sua Santidade, o Papa Amém II, insistiu. Somos seus olhos e ouvidos. E rifles, disse Blacktooth. Isso também. Parecia cada vez mais que ia chover. Blacktooth guardou seu chapéu de cardeal sob a cobertura da carroça dos capangas, temia que o vermelho desbotasse se chovesse e recolheu as panelas matinais deixadas para ele por cão mordido. Sua elevação como o 10º cardeal da cruzada não o livrara de seus deveres como assistente do assistente de lavador de pratos. Nem reduzirá a intensidade ou a frequência das febres que assolavam seu corpo. 1/3 do acampamento, quase 1000 homens, estava doente. O cheiro forte de excremento humano misturava-se aos cheiros habituais de cavalos e fumaça do acampamento. O sentimento geral era de melancolia. Talvez chova, pensou Blacktooth, enquanto, carregado de panelas, desviava das onipresentes fezes de cães. Melhor a chuva do que a ameaça de chuva. Impermeáveis a quase todo tipo de adversidade, os nômades pareciam se abater na chuva. Ele terminou as panelas, esfregando-as com areia no riacho que corria sob uma laje, vindo de um dreno de 1000 anos de idade. Ele fez o caminho mais longo de volta para a carroça dos capangas, passando entre a carruagem do Papa, como o diabo fará, e as reluzentes carroças de metal da caravana do Magister Dion, que se juntará a eles 2 dias antes. Ali, as longas extensões de pradaria estavam se fundindo em uma faixa gramada cada vez mais estreita, interrompida por trechos de concreto e pedra despedaçados.
Aquela manhã fora a primeira vez que Blacktooth vira as carroças de Dion de perto, à luz do dia. Pareciam fogões sobre rodas. Tanques, a Berlotas chamara, mas quem carregaria a água das planícies secas para o leste chuvoso? Eram claramente armas de algum tipo. Um Gleb cochilava no assento de uma das carroças. Quando viu Blacktooth, ele sorriu um sorriso idiota, benzeu-se e riu. Blacktooth pensou que o homem o estava zombando, até ver Bramponi parado com Dion, quase oculto atrás de uma das carroças de metal. Pareciam estar discutindo e Dion parecia levar a pior. Blacktooth não conseguia ver o rosto de Bramponi, mas reconheceu os movimentos lentos das mãos de persuasão jurídica transformando-se em compulsão papal. O monge, agora cardeal, virou-se e apressou-se em direção ao centro do acampamento. Sabia que teria problemas se Bramponi o visse sem seu solidel. Foi no final da tarde que a chuva finalmente caiu. As nuvens que se acumularam no noroeste o dia todo, como cavaleiros no topo de uma colina, desceram exatamente quando o grupo do Scharf gafanhoto retornava. Não houve pop 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 desta vez, nem cavalos impertigados. Os guerreiros pareciam melancólicos e úmidos. Um dos cavalos carregava 2 cavaleiros e a mula branca carregava um cadáver amarrado como um fardo, deixado descoberto na chuva. O flanco da mula estava rosado de chuva e sangue. O xamã do Scharf, disse a Berlota Blacktooth, que o ajudava a desmontar. Ele tentou entregar o rifle ao monge, mas Blacktooth não aceitou. Tropas de Texarkee. A Berlotte deu de ombros. Atiradores de elite, disse ele. Atiraram em nós das grandes casas. Grandes casas. Pilhas de pedra, na verdade, embora algumas ainda tenham janelas. Temos armas melhores, mas não conseguíamos vê-los. Nunca vimos tropas de Texarkee. 4 mulheres desamarraram o xamã e o carregaram. Os cães uivavam, forçando as coleiras e pulando para cheirar o lado da mula branca manchado de sangue. Devem ter sido tropas de Texarkee, disse Blacktooth. Acho que não. Houve muitos disparos, mas eles só atingiram 2 homens, e estávamos todos a descoberto. Eu estava logo atrás do xamã quando ele caiu. Ele estava cantando alguma música vejoes e o atingiram na garganta. Acho que foi um tiro de sorte. Sorte, disse Blacktooth. Sorte para alguém, não para ele. A Berlotte mostrou a Blacktooth 3 cartuchos vazios, aninhados em sua palma como pequenas cascas de ovos vazias. Mas eu disparei meus 3 tiros. Gostei dessa parte. Diferente de você. Ele se referia à depressão de Blacktooth após matar o guerreiro Gleb na batalha ocorrida há 2 dias de marcha atrás, na beira das pradarias, quase um ano antes. Disparei os 3, pop pop pop. Foi a vez de Blacktooth dar de ombros. Eu gostei dessa parte, insistiu a Berlotte. A Berlotte ficara mais impressionado com a cidade do que com a luta. A cidade de Nova Roma não era um buraco no chão como Dunfer, disse ele, ou um aglomerado de barracos como Valana. Era composta principalmente de pedra, coberta por ervas daninhas e árvores. O centro da cidade é todo feito de grandes casas. Eles as exploram para tirar pedra e aço. Também não se importam em defendê-las. O que há para defender? O que se pode levar embora? Não se pode lutar contra homens que não lutam. Eles lutaram contra vocês, disse Blacktooth. Aquilo não foi lutar,
disse Aberloth. Nem houve tantos disparos. Eles estão se escondendo na cidade, dando tiros ocasionais em nós. Você encontrou a catedral. Aberloth balançou a cabeça. Cavalgamos atrás do Jarf. Ele diz que vai expulsá-los com fogo e jogar seus fígados aos cães. Ele sorriu sardonicamente, apontando para trás, para o centro do acampamento onde os nômades desmontados circulavam irritados, confusos e envergonhados. Um lamento subiu das mulheres que cuidavam do homem ferido. O ferido estava morrendo. Fora atingido na lateral por uma arma que disparava pedras. Blacktooth deixou Aberloth e foi para a carroça de remédios onde o ferido estava sendo enfaixado. Ele se perguntava se os Texark haviam conseguido duplicar as armas de repetição e imaginou que poderia descobrir pelo ferimento do homem. Mas o ferimento era apenas um ferimento e não um sinal, ele não falava. O vergão feio cortava a carne e os pelos do nômade como uma estrada aberta sem cuidado através da pradaria. Na parte de trás da carroça, o corpo do xamã gafanhoto estava sendo preparado para o sepultamento. O ferimento no pescoço do velho já estava preenchido com argila da cor da pele de um xamã. Cinzas as cinzas, pó ao pó. Ambos os homens seriam levados para fora das árvores para serem enterrados sob o olhar altivo e indiferente do céu vazio. Mas não até a chuva parar. As mulheres e os curandeiros expulsaram o cardeal Blacktooth, mesmo ele estando com seu solidel. No dia seguinte, um grupo menor saiu, enquanto o Jarf de guerra gafanhoto se reunia com o Caesar e o pontífice. Como membro da Cúria, Blacktooth foi convidado a participar da discussão, depois de terminar as panelas, é claro, e liberar cão mordido para um dia bebendo vinho de égua e jogando ossos. A suspeita de Bramponi de que o imperador retirara todas as suas forças regulares da cidade santa confirmou-se quando a retaguarda do grupo de guerra de Euturbran voltou com seu único prisioneiro vivo, um fazendeiro armado com um mosquete que disparava pedras. Ele fora arrastado de uma das grandes casas, junto com 2 de seus colegas que não sobreviveram à viagem de 10 milhas de volta ao acampamento de guerra da cruzada. Sob interrogatório, o comedor de grama revelou que ele e os outros fazendeiros haviam sido expulsos de suas propriedades para a cidade pelos soldados regulares de Texark, então armados com sobras de armas e posicionados nas ruínas mais altas. Disseram-lhes que, se se rendissem, seriam cruelmente torturados pelos fanáticos cães selvagens, gafanhotos e jackrabbits do antipapa, mas que, se resistissem, seriam resgatados por reforços de Texark vindos de Anegansett. Bramponi duvidava que a última parte fosse verdade, o resto de sua cúria também. Quanto à tortura, o fazendeiro morreu antes de poder ser convencido de que era propaganda. Aberloth achava que era uma armadilha. Mas você acha que tudo é uma armadilha? Blacktooth lembrou ao amigo. Os dois estavam sentados na lateral de uma carroça, sob o sol incomum, ouvindo os intermináveis discursos marciais dos nômades. Embora os discursos não decidissem nada, tinham que ser tolerados pelo Papa e sua cúria. Tudo é, sussurrou o ex-estudante de Valana. Seu cabelo comprido estava sujo de graxa e amarrado para trás, exibindo a orelha perdida, uma medalha de honra. Ele segurava o rifle de repetição entre as pernas. Embora fosse, tecnicamente, um membro da guarda papal, usava os brincos de osso e pulseiras de cabelo de um cavaleiro cão selvagem. Ele parecia,
pensou Blacktooth, um homem que evitará a armadilha da Igreja-mãe apenas para cair na armadilha da guerra. Podemos esperar até que cedam, dizia Bramponi. Seu idioma nômade melhorara e ele não precisava mais de Blacktooth como tradutor. Se foram levados para a cidade, é provável que não tenham comida suficiente para durar o inverno. O inverno, disse o Sharf gafanhoto. O inverno está longe. Nossas mulheres estão muito atrás e, como os cães selvagens, estão ameaçadas pelos bandos sem mãe que atacam de cima do Misri. Sem as vejos nossa medicina é fraca, mas nosso poder de guerra é forte. Devemos atacar agora enquanto podemos. Podemos tomá-los com apenas alguns homens. Podemos expulsá-los com fogo. Grunhidos de prazer e assentimento saudaram essas palavras. Dedos molhados foram erguidos, como se para confirmar que os ventos predominantes vinham do oeste. Os dedos eram também, para os nômades, um sinal de fogo iminente, de sua disposição para ver o mundo queimar. Amém. Segundo levantou-se, parecendo estranhamente etéreo e espiritual. Quando Blacktooth o vira no dia anterior, não percebera quão doente ele parecia. O cabelo de Bramponi quase desaparecera. Seu rosto parecia algo desenhado em um ovo estragado. Esta é a cidade santa de Nova Roma, disse ele em um idioma eclesiástico cadenciado. Ela é sagrada para a Igreja-mãe. Não haverá incêndios. Estamos aqui para tomar a cidade, não para destruí-la. Ele sentou-se novamente. Houve murmúrios enquanto suas palavras eram traduzidas para os idiomas gafanhoto e cão selvagem. O murmúrio silenciou quando o Kaisar de Ar-Aivrdar, o chefe de guerra das três hordas, levantou-se para falar. Íamos fazer uma manobra ao sul em direção a Anegancite, disse Shurganosli. Lá é o coração do império, não Nova Roma, que não passa de uma ruína. Ainda iremos para o sul. Mas agora, em vez de uma manobra, podemos atacar de fato ao sul. Agora que sabemos que há poucos defensores em Nova Roma, temos mais homens para atacar ao sul, em Anegancite. A guerra terminará mais cedo. Poderemos retornar para nossas mulheres e nossas pastagens de inverno. Ele falou em Vildog com apenas algumas palavras em Roquemont e nenhuma em idioma eclesiástico. Blacktooth achou aquilo sinistro. A cruzada estava se tornando menos uma cruzada e mais uma depredação das três hordas. Houve grunhidos e estalidos de aprovação dos nômades quando o Kaisar sentou-se. Ele tinha um menino atrás dele para arrumar suas vestes ao sentar, outro vigiava as penas de seu cocar em caso de vento. O número de nômades aumentara, de modo que agora homens, e algumas mulheres e crianças também, cercavam todos os lados da carroça onde Blacktooth estava sentado. Transformará-se de uma reunião da Cúria em uma reunião pública com a presença de guerreiros, condutores e acompanhantes. Isso também parecia sinistro. O cardeal Blacktooth São Jorge sentia-se encurralado. Suas entranhas roncavam como a multidão e ele começou a procurar uma via de escape. Algumas centenas de homens deixados aqui serão suficientes para expulsar os fazendeiros de Nova Roma, disse Euturbrão. Volshin balançava a cabeça, mas, como de costume, permanecia em silêncio. Bramponi levantou-se para responder aos Sharfs. Ele tropeçou ao se levantar e Blacktooth ficou surpreso e um pouco chocado ao ver que ele usava um coldre de ombro vazio sobre a batina, por baixo do manto.
Segurando-se na lateral de uma carroça, o Papa Amém II fez um último apelo. Precisamos dos combatentes aqui, disse ele. Com uma demonstração de força, podemos forçar os fazendeiros a sair da cidade sem muita luta. Blacktooth sabia que Bramponi estava tentando evitar uma batalha. Ele se perguntava se era para salvar vidas ou para evitar danos à cidade e a São Pedro. Assim que se fez a pergunta, ele soube a resposta. Vidas eram baratas. O Papa sentou-se, aparentemente sem ser notado. Não houve murmúrios, não lhe foi concedida nem a honra da discórdia. O poder que Blacktooth ouvira exercer sobre o conclave em Valana desaparecera. Talvez fosse o Melduvan, ou talvez sua retórica fosse inútil com os chefes de guerra e seus guerreiros, que eram excelentes em oratória quando queriam, mas não estavam com humor para conversas naqueles dias. Ou talvez fossem as árvores. Pareciam quase malignas, tantas delas se espremendo por todos os lados. Blacktooth tocou a cruz que levava sob o hábito e evocou, como fazia quando entrava em pânico, a imagem de São Liboetes. Mas em vez do sorriso duvidoso de São Isaac Edward, viu o brilho severo do sol do deserto e sentiu uma onda repentina de saudades de casa tão poderosa que quase o derrubou da carroça. O que houve? Sussurrou a Berlotte. Você está bem? E você está? Respondeu Blacktooth. Os guerreiros na beira da multidão começavam a fazer o pop 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 e estavam cansados de esperar pela batalha. Tampouco desejavam cavalgar para dentro de uma cidade onde os defensores atiravam neles pelas janelas das grandes casas. Eles vão expulsá-los com fogo, não importa o que sua santidade diga, disse a Berlotte. Para onde você vai? Euturbrão levantara-se para falar novamente. Blacktooth escapou por entre a multidão em direção à trincheira principal que, mesmo àquela hora e com toda a agitação do debate, estava ocupada por homens resmungando. Quando voltou para a fogueira, estava lotado demais para chegar perto. O Scharf gafanhoto ainda falava. A febre de Blacktooth ardia e ele se sentia fraco. Ele se arrastou para a parte de trás da carroça dos capangas, enrolou-se em um cobertor e foi dormir. Ao longe, podia ouvir tambores e o pop 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 marcial e comemorativo. Naquela noite, enquanto Blacktooth dormia, Amém veio visitá-lo pela primeira vez em mais de uma semana. O velho tinha o rosto de uma puma. Ele sempre tivera o rosto de uma puma. Blacktooth perguntou-se em seu sonho, mas é claro. E a Hidra estava lá. Estava sentada ao lado de Pássaro Pintalgado, sorrindo, montada em um cavalo branco como o Fujaijó, mas não, seu manto estava aberto e o que ele pensara ser um cavalo branco era a luz vindo do portal que ele outrora. Alguém o sacudia, puxando seu pé. Era a Berlotte. Estamos partindo, disse ele. Partindo. Quem está partindo? Blacktooth gemeu e sentou-se. A Berlotte estava do lado de fora da carroça, inclinando-se para dentro. Seu rosto estava pintado. Seu cabelo oleoso estava preso para trás. Além dele, Blacktooth podia ver o céu, um cinza metálico. Podia ouvir cavalos batendo os cascos e homens xingando e rindo. Ao longe, cães. Eles ficaram acordados a noite toda, disse a Berlotte. Depois que você foi dormir, houve outra conferência. Mas desta vez foi entre os Scharfs. O Papa foi mandado embora. Mandado embora.
Volshin teve permissão para ouvir, mas foi expulso quando discordou. Blacktooth ficou espantado. Ninguém expulsava Machado de lugar nenhum. Expulso. Blacktooth ainda estava tonto, meio dentro e meio fora de seu sonho com a puma. Ao sentar-se, percebeu com um momento repentino e incomum de clareza que toda a sua vida desde que deixara a abadia, desde que conhecera Bramponi, tivera a qualidade de um sonho. Então por que era pássaro pintalgado, em vez de Bramponi, que vinha a ele em seus sonhos? Bramponi estava no sonho real. Aberloth sorriu e deu de ombros. Não exatamente expulso, então, mas convidado a sair. Blacktooth saiu da carroça. As nuvens de chuva que cruzaram o céu por dias haviam desaparecido e o acampamento estava quase tão claro quanto o dia, embora o sol ainda não tivesse nascido. Eles estão deixando apenas alguns homens de cada horda, cerca de 300 no total, disse Aberloth, alto demais. O resto segue para o sul com o Caesar de Araivdar para tomar a Negancite. Eu vou com eles. Mas você faz parte da guarda papal. A guarda do Papa vai toda, exceto Volshin. Além disso, o Papa não me deu estes. Aberloth abriu a mão. Em sua palma, onde 3 cápsulas vazias estavam aninhadas na noite anterior, agora havia 6, e cada uma estava carregada, cada uma tinha uma bala escura espiando por uma das extremidades, como se ansiosa para partir. Adeus, então, disse Blacktooth com raiva. Envolvendo-se em seu manto contra o frio matinal, ele meio andou, meio correu em direção à trincheira das latrinas. Enquanto se agachava, viu através dos arbustos centenas de homens se agitando, resmungando, vestindo-se, peidando e rindo. Pop, pop, pop. Alguns puxavam cães, outros cavalos. O peso sombrio que caíra sobre o acampamento nos últimos dias, o peso da chuva e da floresta, estava se dissipando à medida que o céu clareava ao leste. Quase 1000 guerreiros cruzavam o riacho, muitos deles batendo nas laterais das carroças de metal para ouvi-las soar. Ele está levando todos os homens saudáveis, resmungou Blacktooth para si mesmo. Não há tantos homens saudáveis assim, disse o homem na trincheira ao seu lado, que soava e cheirava muito doente. E eu não sou tão saudável e vou mesmo assim. Ele falou em Vildug. Antes que Blacktooth pudesse responder, ele partiu correndo, mal se limpando. Através dos arbustos que cobriam a latrina, Blacktooth observou os cavalos cruzarem o riacho e rastejou de volta para sua cama. Levaria cerca de 1 hora para o café da manhã e ele queria descansar um pouco. Ele procurou por Aedria e Amen em seu sonho, mas era como vasculhar uma casa abandonada, vazia até de móveis. Quando acordou novamente, a febre voltara. Ele sentou-se, atordoado. Podia ver pelo sol na cobertura da carroça que era quase meio-dia. Vossa Eminência, disse Cão Mordido. Sua Santidade e tudo o mais, Sua Eminência o Papa quer vê-lo. Bramponi. Ele quer seu traseiro na carroça do Papa agora mesmo. Bramponi parara de se barbear, mas isso quase não mudara sua aparência. Não restara muito de sua barba, apenas alguns fios de cabelo no queixo. Alguns eram escuros e outros claros, dando-lhe o aspecto de um esboço abandonado. Ele terminava seu desjejum de carne seca de cavalo e ameixas quando Blacktooth o encontrou em uma pequena mesa montada à sombra da carroça papal. Nimue, disse ele, onde está seu solidéu?
tenho uma missão para você. Como soldado, respondeu Blacktooth. Ele estava pronto para recusar. Como embaixador, disse Bramponi, ignorando o sarcasmo do cardeal novato. Como legado papal junto aos fazendeiros. Eles são tudo o que resta na cidade. As tropas de Anegan abandonaram o lugar e os deixaram lá para lutar. Poderíamos ter evitado a luta completamente introduzindo pacificamente 1000 homens em Nova Roma. 1000 nômades não são pacíficos, Vossa Santidade, respondeu Blacktooth. Além disso, os fazendeiros mostraram inclinação para lutar. É verdade. Talvez você tenha razão, disse Bramponi. Talvez isso seja o melhor. Temos apenas 300 homens de qualquer forma, a maioria gafanhoto. O Papa acenou com um braço surpreendentemente magro para o acampamento, que parecia deserto sob a luz forte do dia, como um sonho apenas parcialmente lembrado. Bramponi parecia mais fraco do que Blacktooth jamais o vira. Certamente, pensou ele, era o Melduvn. Nunchan, a bruxa da noite, estava reivindicando seu marido, chamando-o para seu leito frio. O chefe de guerra das 3 hordas, o Caesar de Araiverdar, nosso antigo amigo e companheiro Churosligan, levou quase 1000 dos meus cruzados para o sul, para Anegan City. Até o Magister Dion e os habitantes de Nova Jerusalém foram com ele. Eles pretendem se juntar aos guerreiros de Ekrebat e aos Gleps que se preparam para sitiar a cidade e, em vez de um cerco, teremos uma batalha. Bramponi sentou-se exausto. Talvez seja o melhor. Não é, disse Volshin. Meu sargento-general desaprova, disse Bramponi. Mas o que importa? Está feito? As mãos do Papa esvoaçaram no ar como 2 pássaros. Blacktooth observou intrigado, com aquele movimento, aquele homem tão mundano subitamente o lembrou de Amen e... Eu estou doente de qualquer jeito, disse Blacktooth. Estamos todos doentes, disse Bramponi. Exceto Volshin, é claro. Onde está seu chapéu, Nimue? Aqui. Blacktooth tirou seu solidéu vermelho de cardeal do manto. Não o uso pelo acampamento. Pode voar da minha cabeça e cair na merda de cachorro. Não há vento aqui, disse Volshin, que desaprovava a atitude de Blacktooth para com seu mestre. Assim, os cães, disse o Papa distraidamente. Nós ficamos com os cães. O Caesar não quis levá-los para a campanha ao sul. Ficamos com 300 homens e quase o mesmo número de cães. E o Scharf gafanhoto, é claro. Os fazendeiros não sabem disso, ainda não. O que eu quero que você faça é ir até a cidade, Nimue, e fazer a eles uma oferta de paz. Estenda a eles minha oferta de paz. A mão do Papa em paz. Antes que descubram que seus números foram reduzidos, disse Blacktooth, desdenhosamente. Sim, ora. Use seu chapéu e suas vestes. Eu lhe darei um selo papal para carregar. Eles vão atirar em mim antes de vê-lo. Coloque-o em uma vara, disse Volshin. Blacktooth viu pelos olhos do guerreiro amarelo que não teria permissão para recusar a missão. Ele se resignou. Estava curioso para ver a cidade de qualquer modo e farto de panelas e frigideiras. E daí se fosse morto? Não estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde mesmo. Você parece muito doente, Cardeal Nimue, disse Volshin, com a voz quase gentil.
Diga aos fazendeiros que não lhes desejamos mal, queremos resolver as coisas pacificamente. O império os abandonou, mas não o vigário de Cristo. E não mencione que o vigário de Cristo está reduzido a 300 homens e outros tantos cães, disse Blacktooth. Ignorarei sua insolência, já que ela nunca foi um impedimento para sua vocação. Na verdade, Nimue, às vezes penso que é seu cajado. Espero, pelo seu bem, que não seja a sua muleta. Melhor ir andando. Isso tem que ser feito hoje, ou ao menos tentado. Tenho que ir a pé. Euturbrão tem uma mula branca que você pode usar, disse Bramponi. E que Deus vá com você, Nimue. Ele fez o sinal da cruz e permitiu que Blacktooth beijasse seu anel. A depressão gramada fora uma estrada 1000 anos antes, e agora era uma estrada novamente. As trilhas lamacentas das carroças se cruzavam na grama. Quem sabia por quantos anos aquela pradaria de entrada apontara como uma flecha das planícies para a floresta e depois para a cidade ou, pensou Blacktooth, no sentido inverso. Embora o monge nunca tivesse pensado muito nos planos do Papa de devolver o papado à Nova Roma, ultimamente a Cidade Santa vinha aparecendo em seus sonhos. Ela chegara com a febre. Nos sonhos ela acenava no horizonte distante, como montanhas pequenas e íngremes. Quão diferente era a realidade! Não havia horizonte algum. A estrada corria reta entre árvores e ruínas baixas que eram apenas montes de terra, algumas com aberturas por onde eram mineradas, outras barricadas onde alguma criatura lamentável escolhera um porão intacto ou uma sala minerada como caverna. As propriedades agrícolas eram menores aqui, perto da cidade, geralmente apenas um canteiro de vegetais com mato e um prédio em ruínas ou dois, talvez um abrigo esvaziado de porcos e galinhas. Exatamente quando Blacktooth perdera toda a esperança de ver Nova Roma, quando menos esperava, a estrada subiu uma pequena elevação e lá estava ela tal como sempre fora em seu sonho. Uou! Blacktooth não precisava ter se incomodado, a mula branca só se movia quando ele subia e só parava quando ele descia. Ele escorregou para baixo e a mula parou para cheirar repolhos fétidos à beira da estrada. Estavam em uma curva, a estrada seguia em ângulo descendo a última colina antes do Vale do Grande Rio, ou Mispei, como era chamado localmente. Blacktooth não conseguia ver o rio, mas podia ver as torres distantes do que outrora fora uma ponte, e podia ver uma linha baixa de penhascos cobertos de árvores do outro lado, como uma imagem espelhada da colina em que estava. E no intervalo, a algumas milhas de distância, estavam tocos íngremes de torres cobertos de mato, como montanhas baixas e íngremes, tal como as vira em seu sonho. Nova Roma. Mas já era tarde e não havia tempo para apreciar a vista mesmo sendo o primeiro horizonte que Blacktooth vira em quase um mês. Ele subiu de volta na mula branca do chamando Sharf e ela começou a descer a colina, e logo estavam nas árvores novamente. Havia mais concreto e asfalto aqui, misturados com a grama. Teria sido uma passagem perigosa para um cavalo, mas a mula parecia não se importar. Havia menos fazendas e mais casas, embora as casas fossem apenas eibrigos anexados às laterais das ruínas. Blacktooth até viu fumaça vindo de uma ou duas, e vultos sombrios que poderiam ser crianças brincando ou seus pais se escondendo. Eia, disse ele à mula, apenas para ouvir sua própria voz e deixar que quem quer que estivesse observando soubesse que ele estava no controle e em missão.
Desejou agora ter se dado ao trabalho de aprender o nome da mula. Era fim de tarde quando passou pelos portões da cidade, uma barricada baixa agora abandonada. Um par de cadáveres na guarita mostrava como os nômades haviam vingado seu xamã assassinado, e quão pouco os comadores de grama se importavam com seus mortos. É claro que os cadáveres poderiam ser soldados de Texarkee. 2 porcos fuçavam na porta, aparentemente ansiosos para descobrir. Eia! A mula branca passou sobre os escombros e Blacktooth seguiu adiante, erguendo o selo papal de Amém II. Era feito de pergaminho esticado sobre varetas como uma pipa, e mantido no alto em uma lança decorada com penas e os símbolos crípticos das 3 hordas. Um amálgama do sagrado e do profano, do civilizado e do bárbaro. Como o próprio papado de Bramponi. Havia mais porcos na rua aqui, embora não houvesse corpos. Nova Roma parecia deserta. As ruas eram retas e largas. As grandes casas que Blacktooth vira do horizonte eram menos impressionantes de perto, mas mais opressivas de algum modo, ruínas escuras crivadas de buracos. Não havia movimento. Blacktooth sabia que estava sendo observado, no entanto. Ele podia sentir mais e mais olhos sobre ele à medida que escurecia mais e mais. Uou! Disse ele, mas a mula não parou. À frente, Blacktooth viu uma figura solitária no centro da rua. Era um homem carregando um rifle. Eia! Blacktooth chutou sua mula, mas ela caminhou no mesmo passo lento, sendo chutada ou não. Espere! Gritou Blacktooth para o homem, mas o homem recuou lentamente para as sombras. Tem uma mensagem, gritou Blacktooth, no exato momento em que o homem se ajoelhou e atirou. Blacktooth escorregou da mula, que era a única maneira de pará-la. Ele esperou atrás da mula por outro tiro. O silêncio era excruciante. O homem se fora. O diálogo era unilateral demais. Sua única chance, viu Blacktooth, era avançar em direção ao centro da cidade e torcer para encontrar alguém com bom senso ou autoridade, e preferencialmente ambos, antes de ser baleado. Ele subiu de volta na mula. Eia! Estava escuro quando mataram a mula sob ele. Blacktooth estava quase no centro da cidade, sob a maior das grandes casas. Deve ter sido um tiro de longa distância, porque o animal caiu antes de Blacktooth ouvir o disparo. O estalo veio ecoando exatamente quando ele caía de lado, sob a mula, que caiu pesadamente como um abade sofrendo um derrame. Blacktooth levantou-se apressado, procurando pelo selo papal na vara, que se quebrara e estava caído metade sob a mula. Estava com os ombros tensos, esperando pelo próximo tiro, que sabia que não ouviria e talvez nem sentisse. Ele nunca veio. Com o selo papal, correu para os escombros da grande casa, onde se escondeu sob uma laje de pedra. Dali, podia ver a rua em ambos os sentidos. Estava quase escuro, o céu era um rosa salmão tornando-se rosa no oeste, e um azul mais escuro à frente, no leste. A mula estava de lado, zurrando violentamente. Não sangrava muito, mas claramente estava acabada. Suas patas dianteiras chutavam, mas as traseiras estavam imóveis, talvez atingida na coluna. Blacktooth sentiu sua febre crescer e então um ataque de diarreia o atingiu, e ele se agachou atrás da laje de pedra. Deveria manter o selo papal erguido ou isso apenas o tornava um alvo melhor. Agora não, orou em voz alta.
Assim não terminado, e ainda não baleado, decidiu continuar com sua missão. Tinha que encontrar alguém, e logo, antes que escurecesse. Caso contrário, estaria dormindo sozinho no escuro em uma daquelas grandes pilhas de pedra. Mantendo o selo papal no alto, começou a caminhar. Sabia que ainda estava febril porque podia sentir Amém ao seu lado, seu rosto de puma composto e quieto, livre de preocupação e de ansiedade. Amém não tinha nada a dizer, ultimamente tivera pouco a dizer. O problema era que a mula não se calava. Continuava zurrando cada vez mais alto quanto mais Blacktooth se afastava dela. Tenho que voltar, disse ele para Amém. Sabia que o velho não podia e não iria responder, mas queria ouvir o som de uma voz humana, mesmo sendo apenas a sua. Farei por ela o que fiz pelo soldado Gleb, disse em voz alta. Será um pecado também, da mesma forma. Um pecado, mas ele tinha que fazê-lo. Não era isso que um pecado era. Algo que você tinha que fazer. Não, isso é dever, respondeu o pássaro pintalgado, com seu sorriso inquieto e ambíguo. Você frequentemente os confundiu. Foi um longo caminho de volta até a mula branca, e as pernas de Blacktooth estavam ficando instáveis. Ele andou de costas, segurando o selo alto, os ombros tensos contra o tiro que esperava. A mula estava quase quieta quando ele chegou a ela, os urros haviam se tornado gemidos roucos e anasalados. As patas dianteiras ainda chutavam ritmicamente. Os grandes olhos olharam para Blacktooth sem curiosidade nem medo. Blacktooth ajoelhou-se e fez uma oração, uma inventada, enquanto encostava a faca na garganta da criatura, e fez uma segunda oração ao puxá-la. Foi como puxar um cordão e ver o grão fluir de um saco. A mula afundou em um repouso súbito e silencioso. Blacktooth limpou sua faca no pelo da mula. Estava prestes a se levantar quando sentiu a faca em sua própria garganta. Levante-se, disse uma voz, e ele fez o que já estava prestes a fazer de qualquer forma. Começou a soltar sua faca quando uma mão atirou da sua. Comedor de grama, pensou, mas talvez tenha dito em voz alta, pois alguém o atingiu por trás, quase o derrubando. Havia o cheiro de comedor de grama. Havia mãos demais, pensou talvez ser um Gleb e então percebeu serem dois homens que o seguravam, e um terceiro que pegava seu selo papal do chão onde o havia colocado antes de sacar a faca para cortar a garganta da mula. Eles o marcharam de volta pela rua, refazendo os passos que ele percorrera para matar a mula. Sentiu uma arma cutucando-o através de sua batina. Ao passar pela esquina onde voltara, pensou, por que não o pegaram aqui? Estariam esperando que ele voltasse. Tenho uma mensagem para o seu líder, disse ele. De sua santidade, Amém 2. Eu sou seu papal. Cala a boca, disse um dos homens, em uma língua que Blacktooth reconheceu como uma variante de gafanhoto. Ele foi levado para uma sala no porão que o lembrou da biblioteca da abadia. Estava iluminada por lâmpadas de óleo, e vários homens estavam lá dentro, armados com espadas de ferro e rifles velhos. A maioria estava vestida com trapos, mas um usava a jaqueta da cavalaria de Texarkh de Anegan. Ele falou com Blacktooth em idioma eclesiástico. Você está doente? Foi sua primeira pergunta. Você cheira mal. Venho de sua santidade o Papa com uma mensagem para o seu líder, disse Blacktooth. Estamos todos doentes.
Todos cheiramos mal. Há milhares de guerreiros doentes e mal-cheirosos, nômades sanguinários, nos arredores da cidade, preparando-se para atacar. Estou aqui para dar a vocês uma chance de... Cala a boca, disse o soldado de Texarkee. Ele acenou para um dos outros homens, um fazendeiro, que entregou a Blacktooth um copo de água e um punhado de pílulas marrons que pareciam pelotas de coelho. Tome uma, disse o soldado. Blacktooth cheirou as pílulas. Balançou a cabeça. Tome uma. Uma arma o cutucou nas costas. Blacktooth tomou uma. Estou aqui para dar a vocês uma chance de render a Cidade Santa pacificamente, disse ele. O Império acabou. O Papado está retornando a Nova Roma. O Papa, Sua Santidade Amém II, quer apenas ocupar seu lugar de direito no... Cala a boca. Eu sei quem você é. Eu sou o de Sua Santidade Amém II. Sabemos quem você é. O arcebispo nos avisou para procurá-lo, disse o soldado de Texarkee. Ele desenrolou um pergaminho que já fora desamarrado. Não é você Blacktooth São Jorge, secretário do antipapa, e banido sob sentença de morte para os confins do fantasma da Bahia e do Neidian. Blacktooth ficou sem resposta. Uma arma o cutucou nas costas. Diga eu sou. E que chapéu é esse? Militar. Eu sou um cardeal, disse Blacktooth. De repente, a seriedade e o ridículo de tudo aquilo o atingiram simultaneamente. A empreitada fora tola. Talvez até a cruzada. Agora ali estava ele, de volta ao zoológico do Zanegan. Uma piada, na verdade. Cardeal. Papa. Soldado. A pílula o deixava tonto. Perguntou-se se deveria tomar outra. Temos ordens para matá-lo, disse o oficial de Texarkee, enrolando o pergaminho firmemente de volta e amarrando-o com uma fita. Mas primeiro você deve descansar um pouco. As pílulas o ajudarão a dormir. Levem-no para as celas da morte. Era fresco sob a rua. Ficando na ponta dos pés, através de uma janela gradeada, Blacktooth podia ver um beco e ocasionalmente um cachorro ou porco, os porcos usando medalhões que identificavam, presumiu Blacktooth, seus donos. Um porco era especialmente amigável, voltava sempre e encostava o nariz nas grades, talvez pelo frescor do ferro. Quando a escuridão caiu, Blacktooth sentiu sua febre diminuir, como um riacho afundando na areia. O urinol no canto de sua cela esperava, vazio, como o porco. O guarda veio logo após a meia-noite com um jarro de água, mas sem comida. Blacktooth tomou outra pílula. Desta vez iam atirar nele, e ele tinha pouca dúvida de que cumpririam a promessa. De algum modo, o pensamento o deixava sonolento. Naquela noite, novamente, sonhou com a Idrea. Ela o esperava sob a cachoeira enquanto seu velho amigo, a mula branca, pastava nas rochas do lado de fora. Não havia grama, mas ela brotava conforme a mula comia. Ela tinha um buraco na garganta como uma ferida, e a Idrea também tinha feridas, mostrou suas feridas a Blacktooth. Onde você esteve? Perguntou ela em idioma eclesiástico. Para onde você vai? Como sabia que ela não falava idioma eclesiástico, soube, no sonho, que estava sonhando.